no sistema de questões, na leitura da lei, na leitura de gabaritos de provas anteriores. Sempre que você se deparar com uma tese, pega essa tese com carinho, como se fosse uma pedra filosofal. Diga-me, o que você vê? Resposta à acusação. Primeira informação importante da aula Resposta à Acusação é você descobrir que resposta à acusação tem crase. Resposta a com crase, acusação. Então é o nome da peça. Então se perguntar para você, o que caiu? Você tem intimidade com essa peça para falar caiu RA? Claro que não. Ah, não. Segunda fase, não. Não abrevia. Escreva resposta a, com crase, acusação. Esse é o nome dessa peça. Meu nome é Ronnie. Ronnie Weasley. Muito prazer. Vamos estudá-la. Conceito. Não sendo o caso de rejeição da denúncia, o juiz deverá recebê-la, determinando a seguir a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Pessoal, prazo em segunda fase significa pontuação. Então, o que você já aprendeu aqui em alguns minutinhos na aula de hoje? Nada. Eu repito, nada. Que resposta à acusação tem crase e que o prazo da resposta à acusação é 10 dias. Pode ser que o juiz receba a denúncia e se o Ministério Público fez uma proposta de sursi processual, pode ser que o juiz, ao invés de determinar a citação do réu, o juiz determine a intimação do réu para uma audiência de suspensão do processo. Aí o réu vai lá, vamos nós, advogados dele, junto, negociar com o Ministério Público as condições da suspensão do processo. Quando cabe suspensão do processo, professor? Lição fundamental para hoje. Não durma sem estudar o artigo que eu vou pintar agora para você. Esse artigo ele é pintado de laranja. Teu VAD não tem legenda de cores? O artigo 89 da Lei 9.099 de 95 é pintado de laranja porque ele é uma matéria preliminar. Resposta à acusação comporta uma preliminar de nulidade pela ausência de apresentação de proposta de suspensão condicional do processo. Então já temos aqui de cara, veja essa tela. Cada item que eu grifo significa o quê? Que no gabarito da FGV, da sua segunda fase, vai ter ali preliminar de nulidade por ausência de proposta de suspensão condicional do processo nos termos do artigo 89 da 9.099. É o que está aqui. Valor 0,60, 0,40, 0,30. Ponto para você que lembrou disso. Seus triunfos irão render pontos. Você que estudou hoje o artigo 89 da Lei 9.099, com todos os seus detalhes, já tem bagagem para uma preliminar de nulidade. Por que preliminar de nulidade? Porque quando cabe a proposta de suspensão do processo e o Ministério Público não faz, é uma sacanagem. Só que você não pode escrever, ó, maldade, hein? Sacanagem, hein? Você não pode escrever isso na peça. Você tem que escrever preliminar de nulidade por ausência de proposta, já que o réu, e ele acabou de virar réu porque o juiz recebeu a denúncia, já que o réu preenche os requisitos do artigo 89 da Lei 9.099. Suspensão condicional do processo, quando o teu cliente tem direito porque preenche os requisitos para a prova da FGV, é uma preliminar de nulidade quando o MP não faz uma proposta. Isso precisa estar
explícito, expresso, tem de estar lá. Não pode ser uma coisa jogada. Tá bom? Muito bem. Pergunta importante, pergunta importante. Professor, não seria citação para o sursi, ao invés de intimação? E eu vou te colocar exatamente o que a FGV colocou na prova dela quando caiu isso. Ele coloca assim: a defesa foi intimada e citada para apresentar a medida cabível. Ou seja, você fala, bom, a citação aqui me impõe a peça resposta-acusação. Mas por que ela foi intimada junto com a citação? A intimação, gente, se dá por conta da audiência de sursi processual, artigo 89 da 9.099. Então, essas palavrinhas precisam começar a soar bem no seu ouvido. Quando fala citação, é chamamento ao processo para fazer a peça resposta-acusação, ponto. Intimação serve para outros casos. Nem sempre a intimação demanda que a pessoa já esteja numa relação processual. Você pode ser intimado para uma audiência de acordo de não persecução penal que acontece antes mesmo de ter denúncia. Então, tira o processo civil da sua vida, tá bom? A intimação pode acontecer na delegacia, a intimação pode acontecer no fórum antes de ter processo na NPP, a intimação pode acontecer depois da denúncia ser recebida pelo juiz e antes da citação, e a intimação pode acontecer para audiência de instrução e julgamento após a sentença condenatória e por aí vai. Então só grava o seguinte, que a citação ela deverá vir acompanhada da peça resposta à acusação. Citação, resposta à acusação. Escreveu? Muito bem. Tivemos um probleminha na prova passada em relação à tempestividade da apelação, tá bom? E aí fica a dúvida, eu tenho que falar que a minha resposta à acusação é tempestiva? Não, decididamente não. Pô, como é que você pode cravar isso, cara? Porque a tempestividade, ela é um pressuposto recursal. Se você estiver num ambiente de recursos, a tempestividade deve aparecer. Se você está num ambiente processual e não recursal, peça única de processo, não faz sentido falar que ela é tempestiva, porque quem é tempestivo é recurso e resposta à acusação não é recurso. Claro que você vai usar os 10 dias, vai calcular o prazo, eu já vou ensinar você a calcular o prazo daqui a pouquinho, mas a tempestividade, a palavra tempestividade está atrelada a recursos, porque a tempestividade é um dos pressupostos recursais e a resposta à acusação não é um recurso. Queixa-crime não é recurso, resposta à acusação não é recurso, memoriais não é recurso, defesa preliminar não é recurso. Então, ficamos dessa forma. Tá legal? Muito bem. Voltando para cá. Resposta à acusação é uma peça obrigatória? Sim, obrigatória. Sem a resposta à acusação, eu tenho uma nulidade absoluta. Se o réu for citado e já marcarem audiência e não darem a oportunidade da defesa apresentar RA, nulidade absoluta porque falta uma fórmula essencial ao ato. Então precisa ter resposta à acusação, a coisa nem caminha. Pra vocês terem uma ideia, quando o réu é citado ele não está nem aí, eu não quero que se dane essa citação, não vou contratar advogado, não vou gastar dinheiro, não vou perder meu dia de trabalho para ir na defensoria, eu quero que se dane. Ele dá de ombros para o Poder Judiciário e toca a vida dele, mesmo a citação estando na casa dele. E aí como é que funciona? Nesse caso, que a gente tem essa informação, nós precisamos trabalhar com a nomeação da Defensoria Pública. Mas como você está fazendo a prova da OAB, não vão nomear defensor público. Então você é o advogado, você vai fazer a peça. Todas as vezes que caiu resposta à acusação, você, como advogado do fulaninho, apresente a medida cabível.
E o último ato processual do enunciado era a citação. Já vou mostrar para você exemplos de prova para vocês se familiarizando. Muito bem. Não apresentada a resposta à acusação no prazo legal, ou se o acusado citado regularmente não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, que é o que eu disse para você da defensoria, né? Concedendo-lhe vista dos autos por 10 dias. A ausência de nomeação de defensor pelo juiz para oferecimento de resposta à acusação gerará nulidade absoluta. Claro, eu tenho o quê? Eu tenho uma denúncia do promotor falando que o réu é um maldito. Isso é um insulto. O que eu preciso no processo penal justo, equilibrado, ter logo na sequência de alguém falando você não presta. Eu preciso ouvir essa pessoa. Primeiro, para que ela possa se defender, ampla defesa. Segundo, para que ela possa contrapor os argumentos do promota, contraditório. Então, a ampla defesa e o contraditório estão sendo violados na ausência da resposta à acusação, que é uma preliminar espetacular. A Constituição está sendo desrespeitada, os princípios do contraditório e da ampla defesa estão sendo desrespeitados. Vamos começar a brincar de segunda fase? Vamos lá? A lei está aí do teu lado? Bem, sim, é claro. Eu sei que para alguns está. Abre o teu VAD e me localiza no artigo 5º da Constituição qual é o inciso que diz: precisamos respeitar o contraditório e ampla defesa. Aos processos em geral observar-serão o contraditório e ampla defesa. Abre aí o artigo 5º e me diz o inciso aqui no chat. Vamos lá? Muito bem. Enquanto isso eu vou continuando aqui por uma tela bem legal que serve para que você nunca erre essa peça. Logo após, olha a palavra, citação do réu, a peça que você deve fazer na segunda fase da OAB será a resposta à acusação. E turma boa! Olha que coisa mais linda! Que coisa mais linda, né? Quanta Louis Vuitton aí, quanto LV aí no nosso chat, tá bom? Reinaldão cravou, foi o primeiro. Boa. Tamires, Ronaldo, José Manuel, Liz Pereira, Pedro Henrique Souza, Lia Farias, Caciliana Rezende, Tarissa Rigol, tem de abrir, tem de olhar, tem de ficar botando o olho ali, tem de estar marcado como preliminar de nulidade por violação de contraditório e ampla defesa. Já pega a tua caneta, pinta a bagaça de laranja, tá? Então você tem aí que sempre que você encontrar na aula, no livro digital, no simulado, nas questões, no sistema de questões, na leitura da lei, na leitura de gabaritos de provas anteriores, sempre que você se deparar com uma tese, pega essa tese com carinho, como se fosse uma pedra filosofal. Diga-me, o que você vê? E você vai no seu VAD, olha o artigo, olha a súmula, lê com carinho. Você não precisa decorar nada, tá tudo no VAD. Mas se familiarize com a tese, fique íntima da tese, para chamá-la de vem cá, meu querido, no dia da prova de segunda fase, tá bom? Então tá aí, primeiro contato que vocês têm com o 55 do artigo 5º da Constituição, contraditório e ampla defesa, já caiu 1000 vezes na segunda fase. E agora já tá aí, no teu colo, pronto para cair de novo e marcado por você. Professor, seria possível um enunciado de segunda fase, que é um desses que você vai fazer, um enunciado de segunda fase, que fala, o réu foi citado, e a peça não ser resposta à acusação, o que vocês me responderiam? Eu não sei se sou a pessoa certa para responder isso, Harry. Eu já adianto. Claro que pode acontecer isso. Quem disse que o examinador da FGV é proibido de escrever citação na peça, sendo que a peça a ser feita é outra? Depende do quê? Eu não sei, senhor. Depende de qual é o último ato processual do enunciado. Daí que ele foi citado, já teve audiência. Então não fique bitolado na palavra citação.
ela pode aparecer como o último ato do processo, vai cair para você resposta à acusação. Ela pode aparecer não sendo o último ato do processo, a peça a ser feita é outra. Tá legal? Muito bem, bora lá. Depois da citação, resposta à acusação, só faça essa peça se a citação for o último ato processual do enunciado. Muito bem. Vamos agora calcular o prazo. Gente, aluno meu não pode errar prazo. Não pode errar prazo. Vamos então, para quem não sabe ainda, vamos ensinar. Para quem já sabe, vamos confirmar. Para quem não aguenta mais ver prazo, que bom, vamos ver de novo, tá? Porque a segunda fase é isso. Temos de ter contato com a matéria até ter ânsia. Por quê? Para que você chegue no dia da prova e fale, puta, de novo isso? De novo 10 dias para calcular da resposta à acusação? Tá aqui esse troço, você já vai lá e calcula porque você já sabe, já está no automático. A velocidade certa, com humildade. Tá bom? Pergunta, como é que fica a regra da suspensão dos prazos de 20 de dezembro a 20 de janeiro, se isso pode ser cobrado? Pode ser cobrado sim, tá? Está lá no final do seu CPP, é uma das alterações novas, tá bom? Uma das alterações novas. Vamos abrir aí o teu Vademecum, página 317 da quinta edição do nosso VAD, que diz o seguinte, o 798A. Suspende-se o curso do prazo processual entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, vírgula, salvo nos seguintes casos. 1. Que envolvam réus presos. Cara, teu cliente está preso, não tem recesso. Se o seu cliente está preso, não tem recesso. É uma baita pergunta para a prova. Tá? 2. Nos procedimentos regidos pela Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha não tem recesso. Fiz uma audiência ontem de Maria da Penha, tá? E eles estavam conversando isso. Doutor, posso agendar sua audiência aí para começo de janeiro? Eu falei, tranquilo. Só bota lá 15 horas, que eu acho que é mais tranquilo, que o interrogatório desse réu vai até meia-noite, né? Terceiro, nas medidas consideradas urgentes, mediante despacho fundamentado do juiz competente. Juizão, você pode considerar meu processo urgente por causa disso, disso? Beleza, despachou que é urgente, eu entro aqui no inciso 3 e também não tem recesso para mim. Durante o período, se refere o caput desse artigo, fica vedada a realização de audiências e sessões de julgamento do tribunal, salvo as hipóteses do inciso 1, 2 e 3 deste artigo. Ou seja, vai ter audiência, vai ter sessão no tribunal para esses 3 casos do 798A, que é um artigo novo do CPP, que está aqui na quinta edição. Então, a pergunta, como é que fica essa questão? Desse jeito. Fulano está preso respondendo ao processo de julgamento, é sempre um caso prático. Como é que você vai calcular o prazo aí do seu recurso? O prazo fica suspenso? Não, porque ele está preso, calcula normal. Quem calcular só depois do recesso, ignorando essa regra, vai errar. É assim que vai cair para você a questão do 798A do CPP, página 317 do nosso código. Tá legal? Bora lá calcular o prazo. 10 dias é o prazo que o CPP nos dá, dos artigos 396 e 396A, para a apresentação. O verbo da resposta à acusação é apresentar. Resposta à acusação, apresentar esta informação. Vamos lá? Contagem de prazo. O que vocês precisam conhecer para acertar o prazo de 10 dias da resposta à acusação? Tudo menos Sonserina. Primeiro, saiba que você está diante de um prazo processual. E é um prazo processual penal. Então esqueça o processo civil. Se você ficar pensando, vou contar o prazo que eu aprendi lá no processo civil, você vai errar. Peças que têm prazo penal, na aula eu te aviso. Como funciona a contagem do prazo? O primeiro e o último dia do prazo precisam ser úteis. Os demais dias são corridos, sequenciais. Como é que começa a contagem? Quando eu começo a contar o prazo de 10 dias da resposta à acusação?
no primeiro dia útil seguinte à citação. Então eu quero que você, a partir de agora, grave uma regra para você não errar na segunda fase. Qual? Nunca nós colocamos num prazo processual a data da notificação, a data da citação e a data da intimação. Repito, dia que eu fui intimado, chegou a cartinha, fui intimado pelo WhatsApp. Dia que eu fui citado, vai o oficial de justiça na sua casa e falar, você está citado, cópia da denúncia, arruma um advogado. Dia da notificação, chega também uma notificação para você apresentar defesa preliminar, ou no tráfico de drogas, ou nos crimes funcionais do funcionário público. Tanto faz a comunicação dos atos processuais. O dia em que acontece a notificação, a citação ou a intimação, esse dia não conta. O dia da surpresa não vale. Não conta. Esquece. Ei, vejam, ele recebeu um lembrou. Eu já li sobre eles. Se a fumaça ficar vermelha, é porque esqueceu de alguma coisa. O único problema é que eu não lembro do que eu esqueci. Relaxa, respira, só começa amanhã se for dia útil. Vamos dar um exemplo aqui para calcular juntos? Vamos lá? Bora lá. Imagina que o réu foi citado no dia 25 de outubro de 2022, terça-feira. É isso que está escrito na prova da FGV. Nesse contexto, vamos juntos aqui fazer essa continha. A FGV, lá no final da peça, fala: faça a peça no último dia do prazo, sabendo que o réu foi citado no dia 25 de 10 de 2022, terça-feira. Como é que a gente calcula esse prazo de 10 dias? O primeiro dia do prazo, que começa no dia 26, quarta-feira. Todo mundo concorda que o primeiro dia do prazo é dia 26, quarta-feira. Eu fui citado no dia 25. Terça-feira. O dia do susto, dia 25, não conta. Eu vou para o primeiro dia útil subsequente. Primeiro dia útil subsequente, primeiro dia do meu prazo, 26 de outubro. E agora? Agora nós contamos 10 dias. 2, 27, 3, 28, 4, 29, 5, 30, 6, 31, 7, 1, 8, 2, 9, 3, 10, 4. Como é que eu vou saber que outubro tem 31 dias? Caramba, velho, você nunca viu um Halloween na sua vida? Halloween é 31 de outubro. Então já fica aí na mente. Você sabe que quando você festeja Feliz Ano Novo no Réveillon, é dia 31 para o dia 1º. Então dezembro tem 31. Outubro tem 31. O que tem no meio de dezembro e outubro? Novembro, então tem 30. Se outubro tem o Halloween 31, setembro tem 30. Tá bom? E tem, claro, os ossinhos da nossa mão. Você brinca lá de lango-lango, né? Aquele bichinho que dá um soquinho, põe as suas mãozinhas assim na sua frente. Eu vou brigar com vocês. Ossinho alto, 31. Ossinho baixo, menos de 31. Tá bom? Então temos aí, durante as nossas aulas, mostrando até a foto dos ossinhos da mão para você fazer o cálculo. Bora, vamos lá. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Será que acaba no dia 4 mesmo? Eu já posso contar 10 dias, acabar no dia 4 e falar, vambora, tá certo? Vamos lá. Não. Não, senhor. Temos de ver os dias da semana. Porque se esse dia aqui for sábado ou domingo, tchau. Não serve. Vamos ter que prorrogar. Então vamos calcular, depois de calcular os dias da semana. Quarta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sexta-feira é dia útil. Dia 4/11 é o último dia do prazo. Só que não basta acertar isso. Você tem que pegar essa informação que você fez na sua folha de rascunho e quando você estiver montando a melhor peça da sua vida,
Você tem que inserir essa informação no lugar certo. E qual é o lugar certo para colocar essa informação? Vamos lá? Lá no final da sua peça, o que a gente tem? Termos em que pede deferimento. É uma forma comum de terminar uma petição. E aí você coloca local, data, advogado, você não pode ser identificado nunca, OAB-N ponto. Agora, como nós descobrimos que o último dia do prazo é o dia 4 de novembro, a gente vem aqui, tira a data, escreve 4 de novembro de 2022. Ponto para você. 5 pontos. Serão creditados para cada um, por terem tanta sorte. Então, isso só para mostrar para você que lá no final da peça é que você vai utilizar, e não esqueça disso. Presta atenção no que a FGV vai dizer para você no enunciado. Faça a peça no último dia do prazo. Normalmente aparece assim. Imagina o dia que a FGV colocar, faça a peça no primeiro dia do prazo. Para quem está pré-programado a colocar o último, vai errar o Brasil inteiro. Por quê? Porque não prestou atenção no que o enunciado está pedindo. Atenção, por favor. Então, fique esperto no comando, no call to action, no CTA, tá? Que vem lá do enunciado da FGV. O que ele pedir, você vem aqui na parte da data e coloca. Beleza? Vamos agora para o fundamento legal. Isso significa o quê? Fundamento legal de peça deve ser pintado de azul por você no vademecum. Todos os vademecums dos meus alunos precisam estar com os artigos 396 e 396A do CPP pintados de azul. O que eu costumo pedir além do azul? Eu costumo pedir para vocês colocarem um clips na parte de cima do VAD. Por quê? Você, olhando o teu VAD por cima, você vai descobrir quais são as peças que podem cair na sua prova. Então, se eu tenho uma peça, vai ter um clips na parte de cima. Quando eu olhar o meu VAD de cima, eu vou ter um monte de clipezinho aqui em cima. Ou seja, cada um desses clips é uma peça. Eu vou abrir no dia da prova e vai estar pintadinho de azul o artigo para eu colocar no preâmbulo, que é o primeiro parágrafo da peça. Pergunta: como é que eu sei o que pode ou não pode colocar no VAD? Assista na pastinha Comece por Aqui, aula de marcação de vademecum, que lá eu falo exatamente o que pode e o que não pode. Já está tudo ali. Muito bem. Professor, eu nem sei o que é um preâmbulo. Estou até com vergonha de perguntar, porque você fala do preâmbulo como se fosse uma coisa meio óbvia. É óbvio, não acha? Não tenha nunca vergonha de perguntar, ninguém é obrigado a saber nada. Ninguém é obrigado a saber nada. Preâmbulo é o primeiro parágrafo da peça. Logo depois do endereçamento, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, que você vai acompanhar em todas as aulas de peça prática, você pula tantas linhas e você chega no primeiro parágrafo, chamado preâmbulo. Tá bom? Vamos ver um exemplo de preâmbulo? Vamos lá. Caio, já qualificado nos autos, por seu procurador infraassinado, com procuração em anexo, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência apresentar resposta à acusação com base nos artigos 396 e 396A do Código de Processo Penal, pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos. O que eu tenho aqui? Um exemplo de preâmbulo. Todos vocês, sem exceção, terão que fazer uma peça e nessa peça você terá de fazer um preâmbulo. Isso é a coisa mais certa do planeta. Vá se familiarizando com este parágrafo, porque você vai passar por isso. Ai de você se não fizer um preâmbulo, pô.
tá? Então temos aqui um preâmbulo que tem as seguintes características. Nome do cliente, dependendo da peça, já qualificado nos autos, por meio de seu advogado, seu procurador, infraassinado, com procuração em anexo, são vocês. O Caio, ele vem, com muito respeito à presença da Vossa Excelência, apresentar, esse é o verbinho dessa peça, você vai fazer 2, 3, 4 durante o seu estudo, vai ficar fácil. Resposta, acusação é o nome da peça. E depois, o que vem? O fundamento legal. Você só tem que bater o olho no que está em azul, com clipes no teu VAD e colocar no preâmbulo. Putz, então é como se eu estivesse colando. Segundo a professora McGonagall, vamos receber penas especiais enfeitiçadas com um feitiço anticola. Não, porque você pode fazer isso. Ah, isso é bom, não acha? Não há vedação legal no edital para fazer a marcação que eu te oriento. Pergunta. Eu estou lá no dia do exame 36, eu estou lendo o enunciado da FGV. Como é que eu descubro que caiu resposta à acusação? Moleza, vamos lá. Resposta à acusação é apresentada e oferecida após a citação do acusado. Professor, pode ser após a citação do réu? Claro. Acusado é sinônimo de réu. Então, para quem ainda está em dúvida, o tempestivamente você só coloca em recursos. Reze, apelação, carta testemunhável, embargos infringentes, recurso especial. Então, o tempestivamente, esse advérbio vai entrar na interposição dos recursos. RA, resposta à acusação, não é recurso, então não temos um pressuposto recursal, que é a tempestividade. Tá bom? A resposta à acusação, vamos agora colocar numa linha do processo para você enxergar em que parte que eu estou. Linha do processo está aqui. Promotor ofereceu a denúncia ou o advogado da vítima ofereceu queixa-crime. O juiz recebeu a denúncia ou a queixa. Quando ele recebe denúncia ou queixa, o CPP manda ele fazer o quê? Citar. Vem a citação. Citação nada mais é do que o oficial de justiça vai na casa do réu para entregar para ele cópia da denúncia e fala, ó, estão achando lá no fórum que você é bandido, arruma um advogado aí para te defender. Você tem 10 dias, meu irmão. A partir da data efetiva da citação, foi citado hoje, a gente vai para o primeiro dia útil subsequente e conta 10 dias para apresentar a peça resposta à acusação. 10 diazinhos, resposta à acusação, 396, 396A, que já deve estar em azul aí no teu VAD com clipes na parte de cima. Vamos supor que não deu certo absolver sumariamente o nosso cliente na RA. E aí? Aí o juiz vai marcar o quê? Uma audiência de instrução e julgamento. E depois da audiência de instrução e julgamento, vem a peça chamada memoriais. Depois vem a sentença. Se o juiz for condenar o nosso cliente, nós iremos interpor uma apelação. Então, na linha do processo que é sempre igual, tá? Temos a inicial acusatória, o recebimento da denúncia ou queixa, a ordem para citar o réu, a resposta à acusação, audiência de instrução e julgamento, memoriais, sentença do juiz, apelação para o tribunal. Vou dar agora para vocês exemplos de como a resposta à acusação aparece na prova da OAB. No exame 8, quando caiu, veio dessa forma. Recebida a inicial pelo juízo da 5ª Vara Criminal, o réu é citado no dia 18 de janeiro de 2011. Você teria como saber, olhando essa parte final do problema do exame 8, que caiu resposta à acusação? Eu acho que sim. Você não pode achar. Achismo significa que você não estudou o suficiente. Você tem de ter certeza. Certeza, tá bom? Tenha certeza das coisas. Se você não tem certeza ainda, ou falta estudo, ou me manda a sua dúvida. Você tem de ter certeza, beleza? Tudo bem. Recebida a inicial pelo juízo da 5ª Vara Criminal, o réu é citado no dia tal. Tá aí, ó. Último ato processual que apareceu no problema. Citação do cara. Depois da citação, resposta à acusação. Exame 21, também caiu resposta à acusação. Naquele mesmo momento, Gabriela foi citada, assim como intimada, e vocês na aula de hoje já descobriram por que ela foi citada e intimada ao mesmo tempo.
junto com o seu advogado para apresentação da medida cabível. Cabe destacar que a ré, acompanhada do seu advogado, já manifestou desinteresse em aceitar a proposta de suspensão condicional do processo oferecida pelo Promota. Se a nossa cliente falou, engole essa porcaria dessa proposta, eu não vou utilizar isso como preliminar na minha peça. Não tem nulidade. A proposta foi feita, olha que bonitinho. E a gente mandou o cara passear com a proposta dele. O que sobra? A citação. E a gente tem o quê? Resposta à acusação. Você já entendeu a resposta à acusação? Você já sabe quando fazer esta peça? Você já sabe qual é o prazo, qual é o fundamento legal? E a gente está caminhando aqui para começar a nos aprofundar nessa peça em relação a teses que podem cair, eu vou trazer o que já caiu, em relação a esqueletão, receita de bolo que é esqueleto de peça, que é a coisa mais fácil do mundo. Ah, eu nunca fiz uma peça na vida. Para! Você vai fazer umas 60 até o dia da prova. E vai ser um bruxo de primeira assim que tiver treinado um pouco. Você vai fazer muita peça ainda, fazer a peça é o menor dos seus problemas. Ainda mais em penal. É sempre o basiquinho. Endereçamento, pular linha, preâmbulo, fato, direito e pedido. Tem uma ou outra peculiaridade que nas suas fichinhas você anota. Ó, aqui o prazo é esse, o artigo é esse, essa peça tem rol de testemunhas, essa não tem, essa aqui é um recurso, essa não é, essa é peça dupla, essa não é. Você vai fichando as aulas e pegando as peculiaridades de cada receitinha de bolo. Tranquilo. Vou mostrar então para vocês agora, o que já caiu de tese em resposta à acusação na prova da FGV. Antes, deixa eu aqui fazer uma resposta muito importante para a dúvida do Dionis Pereira, que é a questão de pular as linhas. Tá? A questão de pular as linhas. Vamos lá? Tela branca, você tem lá, ó. Excelentíssimo. Você faz lá seu endereçamento bonitinho. Aí você pula as linhas e faz o preâmbulo. Essa é a resposta à acusação. Pergunto para vocês que estão me assistindo. Quantas linhas eu pulo entre o endereçamento e o preâmbulo? No dia da prova prático-profissional, quando você for fazer a sua peça prático-profissional nas suas 150 linhas, pule poucas linhas. Desculpe, professora. Eu acho que não ouvi direito. A senhora disse 4? Não ouviu muito bem, Sr. Malfoy. Ninguém vai contar quantas linhas você pulou. Por que você vai perder linhas de graça se você só tem 150 linhas para fazer tudo? Por que você vai deixar em branco se aquela porcaria não vale nada? Pule poucas linhas. Eu não deixo blocado, endereçamento colado em preâmbulo, que eu acho feio, esteticamente ruim. E se pega um examinador tosco da velha guarda, o cara pode tirar ponto de você lá na estrutura da peça, que é o último item do gabarito, tá? Agora, não dá muita linha pro cara não, meu. Pula aqui, ó, 2 linhas, escreve processo número, pula uma linha e já começa pro preâmbulo. Então eu pulo 3 linhas aí com processo número no meio. Eu acho que isso fica legal, você não perde linhas importantes, não atrapalha a realização da sua peça, não vai te dar nenhum tipo de prejuízo e você pode aí atender às exigências dos caras, tá bom? Tem folha de rascunho no dia? Tem. Pô, o rascunho é sensacional, cara. Incrível. O rascunho é que vai te dar a sua aprovação. Lá na folhinha de rascunho, você coloca todas as pecinhas do quebra-cabeça. Por exemplo, eu vou endereçar para quem? Para esse. Tem processo número? Tem ou não tem? Já anota. Qual é o último dia do prazo que ele me pediu? Já faz as continhas do prazo no rascunho. Qual é a tese de processo penal? Olha, aqui tem uma preliminar de nulidade por conta disso. Qual a tese de direito material? Tem uma absolvição aqui por atipicidade, tem uma outra aqui de estado de necessidade, tem um erro de proibição, você vai montando as suas tesezinhas e a sua pontuação. O pedido, como é que eu vou fazer o pedido da minha peça? Assim, 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 com esse artigo, com essa súmula. Termos em que? Para deferimento, local, data. A data você já coloca a data que você vai colocar. Ou seja, todas as teses e as peças de quebra-cabeça já estão no rascunho. Jogadas, mas estão no rascunho. Quando você for montar a sua peça na folha oficial de resposta, pega o endereçamento e coloca lá.
Pega processo número, coloca lá. Pega o preâmbulo, coloca lá. Nome da peça e fundamento legal, que é o que está de azul com clips. Nos fatos, coloca um resuminho. No direito, coloca as teses que você encontrou. No pedido, coloca aquele resumão daquela forma. E o encerramento da peça. Tá bom? Tem rol testemunha? Não tem? Então, você faz no rascunho todas as pecinhas do quebra-cabeça e depois na folha oficial você vai montando na ordem certa. Tranquilo. Show de bola. Por isso que o rascunho é tão importante. Putz, como é que eu coloco o número do processo na resposta à acusação se eu não sei o número do processo? Ó que beleza. Você coloca assim, ó. Processo N ponto e não escreve mais nada. Você lembrou que o processo já tem um número e você não inventou dado nenhum. É assim que você faz para ter a pontuação máxima no item estruturação da peça. Ah, então não preciso colocar nada. Não. Coloca ou 3 pontinhos, ou um underline, ou só coloca processo N ponto. Isso já atende a demanda do examinador. XXX também tem no edital, tá? Processo número XXX também pode, mas você só não pode inventar um número. Que eu já peguei de gente que inventa coisa em prova da OAB e zera, cara, um monte. Professor, ele pode cobrar competência? Claro, Ana, claro. Por exemplo, eu posso ter um processo rolando na Justiça Federal e o certo é a Justiça Estadual. Você tem o quê? Uma preliminar de incompetência do juízo. O ato de recebimento da denúncia, portanto, é nulo. Nulidade 5641 do CPP. Nulidade por incompetência do juízo. Eu quero que anula tudo, manda para o juízo certo, para que o juízo certo receba a denúncia. Amarra já no seu caderno que a incompetência do juiz gera uma nulidade do 5641 do CPP. Perfeito? Muito bem. É verdade, Felipe, verdade. A incompetência aqui na resposta à acusação é uma bela de uma pedida. Vamos dar uma olhada então nas teses que já caíram? O que caiu no exame 8? Exclusão de tipicidade, atipicidade da conduta. E caiu extinção da punibilidade pela decadência. Caso você não entenda a respeito dessas teses de direito penal, você precisa assistir a aula do professor Cristiano Rodrigues, revisão de direito material, obrigatório para todo mundo que está na área do aluno. Que outras teses caíram no exame 21? Exclusão de ilicitude, ó, um estadinho de necessidade básico aqui, a bagatela aqui, insignificância, atipicidade material do fato e uma prescriçãozinha, extinção da punibilidade. Você que está me ouvindo, sabe quando um crime prescreve? Sabe pegar um exame da OAB, um enunciado e falar prescreveu? Aula 08, revisão de direito material, prescrição. Precisa ter a prescrição bem estudada. Eu sabia que esse nome era familiar. Eu li no trem naquele dia. Isso vale tanto para as questões quanto para a peça. Já está na hora de cair prescrição. Tá legal? O que pode aparecer de conteúdo jurídico em uma resposta à acusação? Gente, a resposta à acusação, ela contém preliminares, matéria processual. Já vou te mostrar uma listinha. Letra B. Excludentes, tipicidade, licitude, culpabilidade e punibilidade. Letra C. Não esqueça do rol de testemunhas. Resposta à acusação tem preliminar, mérito, que a absolvição sumária são as excludentes, e rol de testemunhas lá no final. O que eu vou fazer agora com vocês? Eu vou mostrar para vocês, a partir de agora, uma lista não exaustiva de teses preliminares mais comuns. Preliminarmente, vem requerer e aí você coloca preliminar. Preliminares mais comuns na resposta à acusação. Incompetência do juízo, rejeição da denúncia, 395 do CPP, nulidade da citação, não foi feita a citação do jeito certo, nulidade, ilicitude da prova, prova ilícita, nulidades em geral do 564 do CPP, todas elas, nulidade do processo porque não foi oferecida a suspensão condicional do processo. Enfim, como eu disse, temos aqui
uma relação não exaustiva de preliminares, o que é muito importante que você faça hoje, junto com a leitura do artigo 89 da Lei 9.099. Então, estou dando um monte de lição de casa para vocês hoje. O que você tem de lição de casa por enquanto? Leitura com estudo. Artigo 89 da Lei 9.099. Artigo 564 do CPP. Artigo 395 do CPP. E depois eu vou incluir na sua lista o artigo 397 do CPP. Então, temos aqui informações bem importantes sobre artigos que vocês precisam ler com todo o carinho do mundo. Não é ler, ali, não. Invada esse troço com toda a sua vontade. Desculpe pelo susto. O que é a suspensão do processo? Faça um monte de perguntas mentais sobre aquilo. Quando isso acontece, como é que funciona, qual que é a consequência disso, qual é a consequência daquilo. Se interesse pelo tema. Finge que é a melhor série da sua vida. Você está aqui, estudando para a segunda fase do OAB. Imagina que você precisa ser advogado para ganhar R$1 milhão por mês. É um estímulo que eu gosto, né? Imagina que você tá aí, fala, putz, como é que eu posso fazer? Se eu não passar nessa, eu vou perder uma grana. Vou perder 2 milhões. Se eu passar, eu ganho. Se eu não passar, eu não ganho. Isso vai te dar algum estímulo de acordar com sangue no olho e falar, dá esse troço aqui, cara. Me dá isso, Malfoy. Eu vou saber de cor esse negócio, você não precisa decorar. Mas você precisa saber o que está escrito em todos os parágrafos, incisos e alíneas, com uma leitura atenta da lei. Muita gente não passa por não ler a lei. Só treina a peça, simulado, esquece de ler a lei e a súmula. Porque quando você lê a lei, lê a súmula, você fica sabendo que aquilo existe. E no dia da prova você vai buscar. Assim, ó. Puta, caiu de novo rejeição da denúncia. Olha, faltou uma condição de procedibilidade, como caiu na primeira fase. Olha, denúncia genérica. Olha, faltou justa causa para ação penal, porque o fato é atípico, porque está prescrito, porque não tem prova. Enfim, rejeição da denúncia do 395. É muito importante. Nulidade eu não preciso nem falar. O 564 tem que estar sendo conhecido por você do inciso 1, incompetência do juiz, até o inciso 5º, falta de fundamentação. Tudo. Tá? Vai que vai. Vai que vai. Tá? Então, tenha em mente que você vai tirar isso da sua vida, você vai ter paz de espírito e você vai conseguir. Todo mundo consegue. Se o Snape conseguiu com aquela vassoura velha, você consegue. Vamos agora focar no 397. É isso que nós vamos estudar a partir de agora, o artigo 397 do CPP. Que cor ele é pintado no seu vademecum? Olha que coisa legal. 397 do CPP é roxo. Por quê? Porque trata de absolvição. 397 de absolvição sumária, nós temos aí que descobrir o que tem dentro do 397 que permite a utilização de teses para absolver sumariamente o nosso cliente, que no caso é o réu. A absolvição sumária do 397 entra em resposta à acusação. O que tem dentro aqui do 397? O que nós chamamos de excludentes. Excludente de tipicidade, excludente de licitude, excludente de culpabilidade. Como é que eu faço? Quais são as excludentes de tipicidade, as excludentes de licitude, as excludentes de culpabilidade, para que eu possa, no dia da prova, identificá-las e pedir a absolvição sumária do réu, que é meu cliente.
Cadê essas teses? É aí, pessoal, que a gente faz um paralelo com a teoria do crime. Não a teoria do crime que você aprende durante vários semestres na faculdade. Não a teoria do crime dogmática com um monte de teoria. Não. Teoria do crime na segunda fase é uma caixa de ferramentas. Quero absolver meu cliente. O que eu tenho aqui à minha disposição nesse enunciado? Olha, cara, eu achei aqui um crime impossível do artigo 17, eu achei uma insignificância, atipicidade material, eu achei aqui um consentimento do ofendido. Eu achei um apanhador para você. Numa lesão corporal. Eu achei aqui uma coação moral irresistível, no caso concreto. Então, quando você acha teses excludentes, você poderá utilizá-las na resposta à acusação. Por quê? Se você achar uma excludente de tipicidade, você vai pedir absolvição sumária pelo 397, inciso 3. 397, inciso 3. Se você achar uma excludente de ilicitude, você vai pedir o 397, inciso 1. Se você achar uma excludente de culpabilidade, você vai ter o 397, inciso 2. 397, inciso 2. Já grava uma das respostas da sua prova. Você pode pedir a excludente de culpabilidade para absolver sumariamente o seu cliente, exceto a inimputabilidade por doença mental. Está escrito no 397, fala, você não pode pedir a absolvição sumária por existência manifesta de causa excludente de culpabilidade pela inimputabilidade. Já sabemos que doença mental não posso pedir, não tem como. Para absolver não dá. Muita gente me pergunta na prática, doutor Ivan, eu gostaria de alegar aqui inimputabilidade, né, na minha resposta à acusação. Eu falo, para. Não. A resposta à acusação não. Mas por quê? A resposta que eu poderia te dar é o legislador não quis, mas não é uma resposta legal. A resposta, Joana, é a seguinte. O juiz, quando o cara tem problema mental, o juiz quer ver. Nesse momento do processo, o que a gente tem? Uma denúncia do promotor, que é um papel. Recebimento da denúncia é um papel. Mandado de citação é um papel. Resposta à acusação é um papel. O juiz não teve contato ainda com o cara. Quando que o juiz vai olhar no olhinho do réu para ver se ele tem problema mental ou não? Na audiência. Você não usa os olhos, não é? Não podemos antecipar a inimputabilidade por doença mental, porque quem bate o martelo final e fala esse cara tem problema mental é o juiz, não é o perito. Que o juiz pode ir contra a perícia. O juiz é o perito dos peritos, peritum peritorum. Então o juizão tem de ter contato com o réu, fazer perguntas para o cara no seu interrogatório, para fazer o seu juízo de valor sobre a inimputabilidade. O slide anterior só tem aqui o 397. O 397, o artigo 397, você encontra aí no seu VAD. Absolvição sumária eu peço na preliminar? Não. Já grava uma coisa aí, prestem atenção no que eu vou colocar aqui. Absolvição igual a mérito. Isso aqui é um mantra para você repetir durante o seu estudo até 11 de dezembro. A absolvição é sinônimo de mérito. Preliminar é matéria processual, nulidade, incompetência do juízo, prova ilícita, não tem nada a ver com mérito. Mérito, gente, é para falar que o carinha é inocente. Sou inocente, doutor. Mérito tem a ver com o mérito do processo, do fato. Absolve o cara aí porque não é crime, meu irmão. O fato é atípico, ou o fato é permitido pelo direito, é lícito, ou o fato não é culpável. Se eu quebrar qualquer caixinha típico, ilícito e culpável, para mim o que acontece? Não é crime. E se eu não pratiquei crime, eu sou inocente, pô. Muito bem, temos excludentes para falar que o que aconteceu
não foi crime. Vamos agora passear por esse slide que vocês gostaram, né? Tá aí. Excludente, tipicidade, ilicitude, culpabilidade. Estas teses devem ser estudadas por vocês na aula do professor de penal. Vá lá na revisão de direito material e veja as 8 aulas do tio Cris. Área do aluno, pasta 2, revisão de direito material, Cristiano Rodrigues, 8 aulas. Tem desde concurso de pessoas, concurso de crimes, teoria do erro, punibilidade com a prescrição, atipicidade, excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, dosimetria da pena e execução da pena. Tá? Você tem as 8 aulas lá de revisão de direito material para pegar teses e depois entender o que está escrito aqui. Com essas teses, você sabe exatamente qual é o fundamento legal da sua absolvição sumária numa eventual resposta à acusação. Vamos lembrar então, quais são os elementos do fato típico? Conduta, resultado, nexo causal, tipicidade. Conduta precisa de dolo ou culpa. Resultado jurídico, crime impossível. Aqui eu também tenho erro de tipo, desistência voluntária, arrependimento eficaz. Nexo causal do artigo 13. Tipicidade formal, adequação típica do fato na norma. Tipicidade material, insignificância. Todas essas tesezinhas que você encontrar no dia da prova, você vai meter o quê? Uma atipicidade do fato. Não é crime, pô. O fato é atípico. Ou, vamos supor que o fato é típico. Porém, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito, consentimento do ofendido. Todas as excludentes de ilicitude vão me dar uma absolvição sumária do 397.1. Eu posso usar o 386 porque no mundão que tem aí fora, os advogados entopem a resposta à acusação do 386. Na OAB não pode. Então o que eu vou pedir para você? Na resposta à acusação, a única absolvição que você vai usar vai ser o 397. Então a resposta é: cabe um 386? Nunca. 386 você usa em memoriais do rito comum, em apelação do rito comum. Tá bom? Da mesma forma que na primeira fase do júri você só vai usar o 415. Na resposta à acusação você só vai usar o 397. Usa só o 397. Se for uma questão probatória, a gente não usa. Tá bom? Se for uma questão probatória, a gente não usa. Posso pedir desclassificação na resposta à acusação? O que você diria aí? A resposta é: pode. Pode. Professor, eu não sei nem o que é desclassificação, cara. Eu não sei nem o que é isso. Tô ferrado. Tá nada. Para. Para de sofrer por desconhecimento, por isso que você está aqui. Eu te ensino a falar, é só isso? É, calma, tá? Então vamos lá. O que é desclassificação? Gente, desclassificação significa trocar um crime mais grave por um crime menos grave. É isso, só isso. Sério? É, só isso. Você está sendo acusado na denúncia pelo crime X, é um Xão. É um crime terrível matar um unicórnio. Fala, não, pode parar. Pode parar. Posso até ter praticado um crime, mas não foi esse não. Não vem não. Pratiquei esse crimezinho porcaria aqui, não foi esse crimezão não, meu irmão. Tá louco? Então você fala, vem requerer a desclassificação do crime A para o crime B. Muito bem. Por que um advogado pediria desclassificação? Além de melhorar a situação do seu cliente. Por quê? E aí que entra a resposta da OAB. Pode ser que desclassificando do crime A para o crime B, eu consiga uma incompetência do juiz. Olha que coisa mais linda. Como assim? Ué, eu estou respondendo por um crime grave. Vara criminal comum. Eu consigo desclassificar por um crimezinho lixo lá do GCRIM, uma infração de menor potencial ofensivo. Quando eu falo, ó, tudo bem, pratiquei um crime, mas não foi esse não, foi esse pequenininho aqui, ó,
foi essa infração penal de menor potencial ofensivo, automaticamente eu transformo o juiz de direito da vara criminal num juiz incompetente. É verdade, eu não julgo G-Crim, eu só julgo o rito ordinário e sumário. Então o juiz vai fazer o seguinte: desclassifico o crime A para o crime B, reconheço a incompetência deste juízo, remetendo os autos para o juízo comum. Então, quando você desclassifica, você consegue, por exemplo, encontrar uma tese de incompetência do juízo. Que coisa linda, né? Anulando o recebimento da denúncia, juiz incompetente não pode receber denúncia. Anulando o recebimento da denúncia, eu zero também um marco interruptivo da prescrição, já que a denúncia não foi recebida ainda. E a gente consegue derrubar que nem um dominó todas as porcariazinhas contra o nosso cliente que já aconteceram, desclassificando e conseguindo uma incompetência do juízo. Tá legal? Isso é só um exemplo. Um exemplo. Vamos continuar. Eu vou desclassificar para um crime de ação penal pública condicionada à representação. Então, o crime é de ação penal pública incondicionada. E eu consigo a desclassificação para um crime de ação pública condicionada. O que vocês precisam conhecer para brincar disso aqui? O que eu preciso conhecer para brincar disso aqui? Que ação condicionada à representação do ofendido, quanto tempo o ofendido tem para representar? Ele vai falar, quero representar. Quanto tempo o ofendido tem numa ação pública condicionada para falar, quero representar? Sim, em 1 ou 2 meses. 6 meses. Já anota aí, artigo 38 do CPP. E adivinha? Adivinha? Quando você desclassificar um crimezinho de ação pública incondicionada para um crime de ação condicionada, faça as contas se da data da ciência da autoria delitiva até hoje já ocorreu 6 meses. Porque não teve representação do ofendido. Pô, o ofendido nem sabia. Promota denunciou errado. Você que vai pagar essa conta e seu cliente, azar deles. Errou, meu irmão, um abraço, chapéu para você. Puxei para o crime certo, é isso aqui que é o crime certo. Aproveitando, me dá a decadência aí. Por quê? Porque já passou 6 meses do dia da ciência da autoria até hoje. Quero extinção da punibilidade pela decadência. Que coisa linda, né? Então, quando você desclassifica, é tipo um golpe de mestre. Troquei o crime A para o crime B e consegui a decadência do meu cliente que extingue a punibilidade 107.4 do Código Penal. Mas, professor, e agora vamos falar sério. Você falou que extinguiu a punibilidade, mas eu posso pedir extinção da punibilidade em resposta à acusação? Olha o que diz o 397.4. Absolvição sumária pela extinção da punibilidade. E a decadência do direito de queixa ou do direito de representação está no artigo 107.4 do Código Penal. E o artigo 107 do Código Penal é o quê? Extinção da punibilidade. Olha o que eu quero que você escreva no seu caderno. Abre qualquer papel. Professor, eu não tenho papel aqui. Escreve com sangue na parede, meu irmão. Somente na resposta à acusação, a extinção da punibilidade absolve. O 397.4, por uma besteira do legislador, misturou os conceitos de punibilidade com absolvição. Besteira, na minha opinião. E nas outras? Se eu achar uma prescrição em outra peça que não é resposta à acusação, se eu achar uma decadência em outra peça que não é resposta à acusação, se eu achar um abolício criminis em outra peça que não é resposta à acusação, eu coloco onde se eu não for absolver? Em matéria preliminar. Em todas as outras peças,
Extinção da punibilidade é preliminar. Não vai absolver? Não. Falar, preliminarmente julgo extinta a punibilidade, manda esse processo para o arquivo. Perdemos o ius puniendi. Perdemos o poder dever de punir. Extinguiu a punibilidade. Arquivo. Tem nada a ver com mérito. Nada a ver com inocência. Então, repito. Resposta à acusação. Extinção da punibilidade. Absolvição sumária 3974. Qualquer outra peça do planeta. Extinção da punibilidade. Preliminar. Fechou? Anotou? Muito bem. Que lindo, tá? Vamos então chegando agora no pedido. Pedido de uma peça nada mais é do que formule um pedido expresso, ou seja, escreva, o examinador não tem que adivinhar nada, acerca de cada tese desenvolvida. Se você desenvolver uma tese que envolva preliminar, por exemplo, uma incompetência do juízo, expressamente peça a incompetência do juízo. Chamo aqui a sua atenção, vamos mostrar para você um modelo de resposta à acusação, mas é receita de bolo, é esqueleto. A gente só monta a peça inteirinha no laboratório de peça, vamos ter 3, tá? Mas eu quero que você tente fazer. Gente que entrega tudo para aluno não gosta de aluno. Gente que trata você como aluno de primeira fase na segunda fase não está torcendo pelo seu sucesso. Pega a receita de bolo aí, vamos embora. Exemplo de endereçamento. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, dá 3 pontinhos ou xizinho, vara criminal da comarca D, se for um crime de competência da Justiça Estadual. Excelentíssimo senhor doutor, juiz federal, dá 3 pontinhos, vara criminal da seção judiciária D, 3 pontinhos, competência da federal. Detalhe, todos os endereçamentos possíveis para todas as peças estão na área do aluno. Então você tem lá, por exemplo, o mapa da lei, no PDF do mapa da lei, na parte final dele, tem todos os endereçamentos. Para você pegar lá e usar, pegar lá e usar, pegar lá e usar. Agora, se você não consegue e não se coloca à prova para treinar, sabe o que vai acontecer no dia da prova? Sabe o que vai acontecer no dia da prova? Vai acontecer o seguinte, quando você estiver na frente da prova, vai ser a primeira vez que você vai treinar, aqueles caras que não treinam nunca, e você vai falar assim, bom, vou endereçar agora, ah meu Deus, como será que escreve excelentíssimo? Isso é problema de quem não treina, cara. Não seja o interrogação, não seja esse cara que vai descobrir o que não sabe no dia da prova. Erre 1 bilhão de vezes antes da prova. Pegue cada errinho seu como se fosse um pet fofo. Pega o lazarento no colo, cuida do seu erro, transforma ele em acerto e vai para o próximo. Você precisa errar todos os dias. Errando todos os dias, mas errando muito, passando vergonha. É que você vai conseguir transformar cada um deles numa coluna de teses penal, numa coluna de teses processual e vai tirar 10. Porque a receita de bolo esqueleto de peça é só o que você precisa saber. O resto está no VAD, mas você precisa achar. E para achar tem que saber antes que ele existe. Ficar dependendo de caça às bruxas no dia, cara, é uma péssima estratégia. Ainda mais depois do Dia das Bruxas. Muito bem. Como nenhum de vocês vai ser o interrogação, podemos aqui falar de igual para igual. Temos aí um modelo de endereçamento, processo número. Por que já tem processo número? Porque a denúncia já foi recebida. Pulamos as linhas, aqui está de 6 a 10, mas pode ser 3, pode ser 2 e 1, tanto faz. E eu prefiro que pule pouco. Eu coloco isso aqui para não assustar ninguém, porque muita gente vem de faculdade com 10 linhas na cabeça. Preâmbulo, fulano de tal, já qualificado por seu procurador, com procuração, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência apresentar resposta à acusação, com fundamento legal no 396-396A do CPP, pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos. Veja, é sempre igual. O que muda? O nome do cliente, pô. Como você não vai aprender isso fazendo isso várias vezes? Claro que vai.
E depois, há pedidos. 1, dos fatos. 2, do direito. 3, do pedido. Dentro do item do direito é que você está autorizado a falar o seu juridiquês, que é esse idioma que a gente aprendeu na faculdade de Direito. Você fala um idioma que só você conhece. O senso comum não conhece. Vamos fazer um teste? Vamos lá? Se eu virar para você e fazer a seguinte afirmação. Litisconsórcio passivo multitudinário. Juridiquês. Traduzindo para o português. Uma galera sendo processada ao mesmo tempo. Percebe a diferença? Julgo extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão retroativa. Traduzindo para o português. Demorou demais entre a denúncia e a sentença. Então, a hora de você mandar o juridiquês na criança é no item do direito. E na resposta à acusação, você tem no item do direito as preliminares, matéria processual. Quanto mais você estudar, mais teses preliminares você vai encontrar. Letra B do mérito, teses absolutórias. Que na resposta à acusação que estamos estudando, a gente usa o 397 do CPP. Só. Do pedido, você vai fazer em forma de lista as teses desenvolvidas no direito. Repito, no item do pedido, você vai resumir em forma de lista o que estava lá no direito. O que não pode acontecer no seu pedido você ter uma tese que não está no direito. Gente, eu canso de fazer recurso de colega que coloca a resposta certa só no pedido e não em cima. E os caras zeram. Então, no direito é hora de você desenvolver o parágrafo daquela tese. No pedido é hora só de resumir por o artigo fundamento legal. Tá bom? Então, por exemplo, do mérito. Vem requerer absolvição sumária pela legítima defesa. Marquinho agiu em legítima defesa de acordo com o artigo 25 do Código Penal. Ele, no caso concreto, reagiu de maneira proporcional com os meios que lhe eram disponíveis até fazer cessar a injusta agressão e acabou atingindo a vida de seu agressor. É um caso de excludente de ilicitude e sem ilicitude não há crime. Portanto, ele deve ser absolvido sumariamente nos termos do 397, inciso 1 do CPP. Bom trabalho. Isso só para dar um exemplo para você. Poderia, obviamente, não estar na fase de resposta à acusação, estar na fase de memoriais. Aí no júri a gente usa o 415. Mas na resposta à acusação no júri, a gente usa o quê? O 397. Porque toda absolvição sumária de resposta à acusação é o 397. Como que a gente termina uma peça? Gente, sempre. Termos em que pede deferimento, local. Vamos conversar sério sobre isso? Nunca mude a palavra local. Se é recomendável repetir a fundamentação no pedido, Newton, é obrigatório. Tá bom? Obrigatório. Fazendo provas anteriores, gabaritos anteriores do FGV, padrão de resposta de prova anterior, você vai ver lá que no fundamento do pedido precisa ter artigo, precisa ter súmula. Então é obrigatório, tá bom? Obrigado aí pela pergunta. Gente, local que está aqui no final da peça não é o local do crime. Não é o local da competência do juízo. O que é o local? É o local onde o advogado está peticionando. Você pode se identificar por examinador? Nunca! Não. Então aqui tem que ficar o quê? Local. Não troque por cidade nenhuma. Local. É o local em que o advogado está peticionando. A data, você precisa lembrar de colocar a data que a OAB pede. Faça a peça no último dia do prazo. Aí você faz aquele cálculo de prazo e coloca aqui. Advogado, OABN ponto,
Lembrando que a resposta à acusação tem rol de testemunhas. Vamos responder então as dúvidas de vocês, tá? Vamos lá. Que nome damos ao autor e ao réu? Esquece autor é a justiça pública, tá bom? O Ministério Público que está te processando aqui, se fosse uma ação penal privada, seria o advogado do réu querelante. Aí o seu cliente seria querelado, tá? Chame o réu de réu ou acusado, só. Nesse momento da resposta à acusação, réu ou acusado. Não pode chamar de suspeito, não pode chamar de indiciado, não pode chamar de condenado. É réu ou suspeito, ou acusado, tá bom? Deixa eu ver. Boa, Pedrão. Tem quantidade permitida de testemunhas? Bom, como não cai resposta à acusação no GCRIM, porque é verbal e lá são 3 testemunhas, só temos duas opções. Ou a resposta à acusação está no rito ordinário, aí você rola 8 testemunhas, ou no rito sumário, você rola 5 testemunhas, tá bom? Tem um macete para você. Deixa eu colocar aqui o macete para você lembrar das testemunhas na hora da prova. Ó, ordinário. Começa com o, 8. Sumário, você mete um S parecendo um 5. Quantas testemunhas tem? 5, tá bom? Isso já te dá um bom norte aí para saber o limite de testemunhas que você pode arrolar na resposta à acusação. O que a gente pode pedir em preliminar na RA? Está disposto apenas no 395 e 564 do CPP? Felipe, não ignore, tá, o 157 do CPP, que a prova lista pedindo desentranhamento, também é uma preliminar, tá bom? E a desclassificação, que não tem artigo. Então, quando a gente tenta reduzir, a gente esquece de alguma coisa que os caras perguntam, tá? Mas o seu raciocínio está no caminho certo, Deixa eu ver. Na prova, nome da testemunha, eu coloco testemunha A e B, Gerson, ele dá o nome. Paulinho, Marquinho, Pedrinho, Guinho, Zezinho, Lizinho, ele dá o nome, você coloca o nome. Tá bom? Cristal, estelionato, fraude de cheque, queixa-crime? Não. É condicionado à representação do ofendido e agora a competência do domicílio da vítima. Tá bom? Pega o 171, parágrafo 5º, e o 70, parágrafo 4º, e faz a casadinha. Tá bom, Cristal? Bora estudar penal material? Revisa direito penal primeiro, depois a gente vem brincar de peça aqui. Fica a minha sugestão para todos vocês, tá bom? Revisão de direito material, aulas 1 a 8, tio Cris. Corre lá, revisa isso e a gente vai trabalhando. Gente, obrigado, até a próxima, fiquem com Deus. Amanhã à noite a gente se vê. Quero todo mundo aqui. Valeu, tchau, tchau. Achou que ia embora sem eu me despedir, não é? Isso é pra você.